Olá pessoal, eu sou Uriali Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. E o nosso propósito é conectar pessoas, propósito e empresas. E para você conhecer um pouquinho mais sobre a nossa visão, eu vou passar um vídeo bem rápido e já voltamos. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E nesta temporada nós temos 3 patrocinadores especiais. E o primeiro deles já estava conosco na terceira temporada e agora está novamente nesta quarta, que é a Nextcore, com soluções Omnichannel. E eu vou passar um vídeo agora bem rápido para você conhecer com mais profundidade as soluções para transformar a experiência do seu cliente. O nome a gente já deu, Nextcore. Nossa tecnologia é sobre pessoas. É sobre entregar experiências significativas, entregar algo único que satisfaça a necessidade dos consumidores, dos nossos e dos seus. Nós somos uma empresa de soluções em Omnichannel. Nós acreditamos no poder das ideias. Nós acreditamos e vivemos o poder do Omnichannel. E nesta temporada nós temos um segundo patrocinador, que é a DNK, com soluções de URA, soluções de bot, para transformar a experiência do seu atendimento e de seu contact center. Eu vou deixar as informações nos comentários e também no link da bio sobre o nosso patrocinador e como você entra em contato com o pessoal da DNK. E o nosso terceiro patrocinador especial da temporada é a Vocalcom, com uma solução 360 para transformar a jornada e a experiência de seu cliente. E para você conhecer um pouco mais sobre essa solução, eu vou passar um vídeo bem rápido que foi produzido especialmente para você conhecer mais as soluções da Vocalcom. A voz encontra com o digital. E os clientes estão em todos os lugares ao mesmo tempo. A qualidade não é algo negociável e se torna um fator crítico para o sucesso. Tudo isso numa velocidade jamais vista. Evolua seu atendimento. Nós somos a Vocalcom, no Brasil e no mundo. E voltamos agora aqui com o nosso convidado especial, que é um amigo de muitos anos. Nos encontramos no ano passado no Conarec e nessa agitação do dia a dia a gente aproveita o podcast para reencontrar amigos e além de trazer conteúdo para vocês. Luiz, muito obrigado por estar aqui. A gente sabe que você viajou um pouquinho para estar aqui, só um pouquinho logo ali. Um prazer enorme te receber. Muito obrigada pelo carinho. E para que todos te conheçam, quem é o Luiz Terra? Olá, boa tarde, Ari. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui de novo falando com você. É sempre muito bom rever os amigos e ter esse conteúdo divulgado. Aprender muito, eu sempre aprendo muito com você. Bom, falando um pouco do Luiz, né, ou como muita gente me conhece como Terra, eu comecei nesse mundo de contact center, atendimento, etc., por acaso, em 2003. Eu vinha do mundo de telecomunicações e um dia recebi um convite para abrir uma operação de uma empresa de tecnologia e resolvi mudar de áreas. E aí eu entrei e nunca mais consegui sair. Eu me apaixonei pela área de atendimento, pela área de relacionamento com clientes, pela forma com que a gente trata e cuida do atendimento ao cliente. E aí foram praticamente 20 anos, Brasil, América Latina, Estados Unidos. Eu morei no México durante bons anos, abrindo uma operação da América Latina no México. Depois, por uma outra empresa, acabei indo para os Estados Unidos, Canadá, e cuidei de uma operação americana lá também. Acabei voltando para o Brasil e hoje estou como CTO da Resolute, que é uma empresa nacional com foco em atendimento, em CRM, em oferecer ótimas interações entre clientes e empresas, e agora desenvolvendo um pouco do mercado da América Latina também, que sempre foi minha paixão desde lá 2099. Então, pouco tempo. Pouquinho. Eu costumo dizer que parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Mas já são mais de 20 anos aí de trabalho nessa área. Mas a gente é novo. Tem muito show pela frente. Não, tá muito estrada. Ainda tá no comecinho.
Bacana, parabéns pela trajetória, a gente se conhece, sou uma fã do seu trabalho, de tudo que você tem trazido e transformado esse mercado. E agora uma pergunta-chave, é possível transformar a experiência do cliente sem a tecnologia? Isso está interligado? Como é que isso acontece? Legal. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a tecnologia, apesar de trabalhar com tecnologia todos esses anos, a gente provoca quem é de tecnologia. Poxa, você vende tecnologia? Não, a tecnologia ela é só um apoio. Eu acho que a transformação digital, desde a época que eu comecei a falar em transformação e comecei a escutar e ver a transformação digital ela é muito mais baseada em processos, muito mais baseada em análise de jornada e identificação de pontos de frição dessa jornada com o cliente. Perfeito. A tecnologia está aí para te apoiar em como resolver esses problemas mais facilmente e às vezes até identificar e retroalimentar o modelo de uma forma muito mais rápida. Mas a tecnologia em si não resolve nenhum problema da transformação digital. Ela é uma ferramenta de apoio que cada vez mais está se fazendo essencial. Sim. Porque hoje o mundo está muito mais conectado, online, digitalizado, enfim, tem vários nomes aí para isso, globalizado, etc. Mas no fundo a gente usa cada vez mais as tecnologias em diferentes devices, em diferentes formas, de diferentes formas. Então, ela acaba sendo mais importante, mas eu não acredito que... É um meio. Exatamente. O grande coração da transformação digital é o entendimento do cliente, é o processo, é você entender realmente aonde que está doendo dentro de uma jornada, mapear essa jornada. Isso é algo que fala-se muito hoje em dia, mas pouca gente faz bem feito. Exatamente. Você cria a jornada, eu vejo muitas vezes falando-se em mapear a jornada o que seja boa para a empresa. Não. A jornada é a jornada do cliente. Não importa se está errado ou está certo da empresa, ela está aí para você identificar as melhorias que você tem que fazer do lado de cá. E aí a tecnologia te ajuda. Mas a visão de como chegar no real mapeamento da jornada é o segredo de como você ter realmente uma transformação digital efetiva e com aceitação do outro lado. Porque não adianta nada você dizer que transformou a sua empresa para o cliente digitalmente, você não aceita, não trabalha da forma com que o teu cliente está esperando isso. E se ele não sentiu essa transformação, se aquilo não carismou, né, não teve um carisma para o consumidor, se ele não vivenciou isso de uma forma mais positiva, você não atingiu o seu objetivo fim. Exatamente. Eu acho que o ponto principal o melhor vendedor dessa transformação é seu cliente. É o seu cliente. Se ele realmente usou aquilo e falou, puxa, é muito mais fácil, é mais legal, eles entenderam o que eu preciso, ele vai vender isso para o mercado, para os amigos, para todo mundo. Então, se você não conseguiu passar essa ideia para o teu público, significa que você errou lá atrás no teu processo, não obrigatoriamente na tecnologia. E aí eu vejo muitas empresas querendo trocar as tecnologias para resolver um problema de processos. Você tem que dar um passo para trás, identificar exatamente onde está, para depois implementar a melhor tecnologia que se adeque aos processos que você desenhou. Esse é um ponto-chave. E aí as empresas, né, tem muitas que ainda colocam uma tecnologia por modismo. Por que você vai colocar um bot? É porque todo mundo está colocando. Se o cliente precisa disso, você já mapeou qual é o bot que ele precisa? Você está resolvendo essas dores do consumidor ou não? E como que as empresas hoje, você visualiza a maturidade sobre isso? Eu vejo um pouco de confusão ainda do que é um omnichannel, do que é um CRM, do que é de verdade uma inteligência artificial, do que é um fluxo de um atendimento. Como você visualiza esse cenário hoje, sendo uma pessoa que está ali vivendo a tecnologia na experiência, no dia a dia? Legal. Eu tenho uma visão bem paradoxa em relação a isso, porque eu conheço o estado de arte da tecnologia e já vi algumas operações que são maravilhosas e foram implementadas da melhor forma possível. E vejo muito isso que você falou dos modismos, né? De empresas que, poxa, todo mundo tem agente virtual, eu tenho que ter o meu. Para quê? Não sei, mas eu preciso ter meu agente virtual. E não se preocupa se os processos internos estão preparados para esse agente virtual, para esse bot. Eu não gosto muito do nome robô, porque acabou criou-se no Brasil, principalmente no Brasil, um paradigma que robô não funciona direito e que robô vai substituir o humano, que não é verdade. Não então, é verdade. Quando você fala um pouco mais em agente virtual ou uma transformação digital de um atendimento, você está falando que você vai continuar precisando de pessoas, mas uma pessoa muito mais especialista, uma pessoa que vai até retroalimentar
o teu sistema, seja ele CRMs, ERPs, etc., e fazer o circuito fechar, né? O loop fechar, que acho que esse é o grande segredo. Mas eu vejo que ainda tem muita oportunidade de fazer o básico bem feito. Então, quando você fala, poxa, CRM, há quantos anos a gente escuta falar de CRM no nosso mercado? Todo mundo hoje tem CRM, mas o CRM, ele traz as informações efetivas, faz o cadastro e o registro do que realmente você precisa para tomar uma atitude correta, para ter o desenho do teu processo visando o mapeamento de uma jornada para a melhoria da experiência do cliente ou não. Então, sobre esse tema específico de CRM, eu acredito que a gente está saindo do mundo dos CRMs complexos, enormes, grandes, aqueles projetos de CRM de 1 ano para implementar, para CRMs muito mais voltados para a operação, para captura de dados, para te dar a inteligência, as informações e dados necessários para que você tome a decisão. Eu acabo dividindo o mundo de CRM em dois setores, né? Isso é uma divisão minha, mas eu gosto muito de falar disso. É o CRM analítico e o CRM operacional. Quando se começou a falar de CRM, a ideia era que todo CRM seja um CRM analítico. Ou seja, que eu vou te trazer as informações, eu vou te propor ações de cross-sale, up-sale, etc. Só que tudo isso depende de eu ter os dados básicos bem desenhados e os processos bem desenhados dentro, para que você consiga fazer uma análise automatizada disso. E pouca gente ainda consegue fazer o operacional, o CRM operacional. Então, eu acredito que hoje o mercado de atendimento e de CRM está muito mais focado em simplificar a utilização do CRM para que eu consiga ter uma operação simples, efetiva, rápida, porque hoje ninguém quer demorar para ser atendido, ninguém quer ter que dar 10 mil informações durante um atendimento. Não tem mais essa paciência. Ele não tem mais o paciência. tempo e nem a paciência. Então, os CRMs operacionais que conseguem ser efetivos, rápidos e guardar essas informações, até muitas vezes informações subjetivas que podem ser usadas depois para alguma tomada de decisão. Eu dividiria aí também informações objetivas e subjetivas. As duas têm sua importância e elas têm que ser armazenadas dentro de um conceito único dessa interação e com um ID único do cliente, para conseguir ter a visão do cliente e das interações. Aí eu tenho tudo para conseguir mapear essa jornada e tomar a melhor decisão para a melhoria da experiência. Exato. Você tocou num ponto que essa chave primária, esse ID único, seja ele um documento, um CPF, um CNPJ, ou um próprio ID numérico, lógico, que seja criado, mas é importante ter este processo para fazer a orquestração desta jornada junto a todos os canais de atendimento. Então, como que você vai colocar um omnichannel sem esses processos estruturados, ou se você não tem uma decisão de chave primária no seu processo? Qual era esta chave primária? Como você vai fazer essa trilha? Como você vai linkar esse cliente com o seu sistema de faturamento, seu sistema de logística, seu ERP? Hoje as empresas não têm um sistema, elas têm um conglomerado de sistema. Como você orquestra essa jornada sem uma chave primária? Eu acho que esse é o grande segredo que a gente tem falado, que é voltar para o básico de eu ter a visão única desse cliente, independente dos sistemas. Eu posso manter lá meus 10, 20 sistemas. Não é operacionalmente fácil isso. Nem muito recomendado. Nem muito recomendado, enfim, mas existem empresas que fazem isso. Se você conseguir ter a visão única do cliente dentro desse cenário, você já tem o primeiro passo. Eu não estou nem falando de omnichannel ainda, porque para mim o omnichannel está aí uns 2 ou 3 passos para frente, depois que você tem a informação única, a visão da interação que esse cliente fez, independente do canal. Construa as jornadas desse cliente, seja jornadas receptivas, ativas, de áreas da empresa diferente, área de marketing, área de cobrança, área de vendas, área de atendimento, etc., de ouvidoria. E aí você começa a construir essas jornadas e depois que você tem tudo isso, aí você vê aonde que se aplica o omnichannel e aonde você consegue ver que tem realmente a aderência do cliente àquele omnichannel. Porque não adianta você querer oferecer para uma área de cobrança um contato proativo via WhatsApp, que ele não vai te ligar ou não vai te mandar uma mensagem por WhatsApp para eu quero pagar. Ninguém vai fazer isso. Agora, você tem que ter uma jornada que pode acabar e pode usar o WhatsApp. Já num caso de um atendimento a cliente, é muito mais fácil que o cliente te acione por WhatsApp. Então, você pode ter um receptivo de WhatsApp e aí sim você usar os outros canais como um método de resolução em primeiro contato. Poxa, chegou um momento que você teve uma frição, você liga para o cliente,
explica para o cliente e ele acalma e você resolve o seu problema. Então, o desenho da jornada Omnichannel depende de todo o desenho de processo que foi feito antes, da informação única, do conhecimento que você tem do seu cliente. Isso só é possível com uma base de conhecimento muito rica e com os dados essenciais. Às vezes você quer gravar tudo que tem na empresa e você não precisa. Você precisa dos dados básicos e essenciais para você fazer a gestão da experiência do cliente. Exato, até porque a LGPD está aí, a gente precisa pedir a anuência do proprietário do dado. Hoje não é, mas é uma terra sem leis. Tem regras que precisam ser seguidas. E no mercado internacional, da mesma forma, existem outras leis que são equiparadas à LGPD. Então, é preciso olhar para este dado de uma forma correta, de uma forma respeitosa e que esteja aderente à lei também. Esse é um ponto bem importante. E hoje a gente tem no cenário do Brasil 65%, de acordo com o estudo do Capterra, que as empresas vão aderir a novos CRMs nos próximos anos, né? Como você visualiza esta maturidade da transformação digital, da adoção de novas plataformas no nosso país? Legal. Esse é o dia a dia, né? É o dia a dia. É isso que eu tenho mais visto e vai muito em acordo com essa pesquisa que você falou. Hoje, no dia a dia, o cliente quer melhorar a experiência do cliente e muitas vezes ele não sabe que ele precisa de um CRM. Ele acha que ele tem um CRM lá que resolve o problema dele. Eu quero criar um produto omnichannel, um processo omnichannel em cima daquilo. E aí quando você começa a fazer alguns questionamentos que você fez aqui perfeitamente, você tem um ID único de cliente para todos os sistemas que você usa, o teu cadastro está unificado e está coerente, e aí ele fala não, ele precisa de um CRM. Então, a conclusão no final é que existe uma oportunidade muito grande para os CRMs, eu diria muito mais para os CRMs operacionais, na minha visão, né? Que é o CRM de fácil implementação, que traz a velocidade na operação, mas que garante os dados do cliente essenciais para fazer o mapeamento e gestão e retroalimentação dessa jornada. Então, a gente mesmo, onde eu hoje estou desenvolvendo o mercado da América Latina e do Brasil, vejo uma demanda muito grande por esses CRMs de alta customização, mas que tem que ser simples. Ou seja, eu não quero mais ter um projeto de CRM por um ano. Eu aceito um mês e meio e eu já quero ver isso rodando para ter o resultado. Exato. Então, não adianta você vir com aquelas soluções mirabolantes, complexas, que não entendem, não conhecem de uma customização. E aí é o que eu vejo como CRM operacional, focado no dia a dia da operação, focado em captar esses dados e guardar de uma forma consistente, como sendo o grande futuro dos CRMs. Para depois, sim, a gente criar toda a inteligência que é necessária. Eu ainda acho que vai precisar do humano por trás disso, para ele fazer o analítico disso ainda acho que é muito humanizado, né? Se fala muito em atendimento humanizado, mas a análise dos atendimentos tem que ser humanizada também. Exatamente. Você tem que ter uma visão humanizada do que está acontecendo para poder tomar uma ação que melhore aquilo. Então, eu ainda não vejo muitas automatizações em termos de análise de dados de CRM para tomada de decisão. Você vai melhorar os teus dados, as tuas informações, mas no final vai trazer de uma forma muito mais concentrada, muito mais analítica, para que um humano mais especializado, e aí que eu falo que sempre as automatizações, os agentes virtuais, eles não vão substituir o humano, mas eles vão subir a barra de conhecimento de todos nós. A gente vai ter que se especializar mais, vai ter que conhecer mais, porque nossa demanda de conhecimento, a demanda que o sistema vai exigir, que as empresas vão exigir, vão ser muito maiores. E os consumidores estão exigindo mais a todo dia. Todos os dias a gente tem uma exigência maior. E hoje o consumidor, ele não compara você com o seu concorrente. Ele compara você com outras experiências, até de outros segmentos. Então, se eu fui atendida de uma forma X numa marca, eu sei que existe tecnologia para você também me atender desta mesma forma X. Então, ele começa a cobrar de uma forma diferente. E as empresas precisam estar preparadas. E essa análise que você citou é muito importante, porque ela precisa estar alinhada à estratégia da companhia. E se a estratégia da companhia não colocar o cliente no centro, não colocar de fato aquele cliente como um elo na sua estratégia e não como um valor monetário no final do mês, a coisa não vai equilibrar na balança. Sim. O consumidor sabe quando ele é um dinheiro, um monetário, e quando ele de fato ouvido e valorizado. E aí sim, o dinheiro ele vai ser consequência disso. Mas não o fim.
Tem um ponto importante que eu acho que os últimos 2 anos e meio aí de épocas pandêmicas, etc., nos trouxe, é que muita gente falou, poxa, a gente acelerou a transformação digital por uma necessidade mesmo, não foi, muitas empresas não estavam preparadas, o trabalho híbrido, home office, etc. Eu acredito que sim, a gente teve um avanço muito grande em pouco tempo por uma grande necessidade, mas hoje, se você pensa eu não gosto de falar de novo normal, tá? Para mim não existe novo normal. Todo dia é uma mudança, é um novo. Então, o novo normal para mim é o dia a dia. Então, nós estamos aprendendo e crescendo todo dia com eventos adversos que acontecem e com eventos internos que também acontecem e a gente vai aprendendo. Mas o grande ponto foi, o que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos foi não só trazer o cliente para o centro, mas também trazer o nosso colaborador. Perfeito. Eu estava lendo essa semana, acho que foi segunda-feira, uma reportagem que o número de demissões aumentou absurdamente nos últimos 12 meses. Hoje, se você pegar o total de demissões ou dispensas que houveram nos últimos 12 meses, 33% foram pedidos de demissões das pessoas. E por que isso? Porque elas não estão se mais adequando às empresas. Então, a gente tem um outro ponto que tem que ser visto, que é a jornada do colaborador. Se você tiver um colaborador que gosta de estar lá, que ele entende o propósito da empresa, ele está engajado com o que a empresa quer oferecer e essa pessoa ela se sente parte da resolução do problema para o cliente, ela quer ficar lá, ela quer cada vez mais crescer junto com a empresa. Agora, no momento em que a pessoa não se sente mais parte daquilo, antes existia um certo receio de, não, eu vou ficar aqui porque é o que eu tenho. Hoje não existe mais. Mas você ganha bem, não interessa, eu vou embora. Eu vou embora. Por conceito, eu vou embora, porque eu sei que tem empresas lá fora que pensam junto comigo, pensam igual ao que eu penso. E se você não traz isso, acaba perdendo tanto o colaborador e, consequentemente, o teu cliente. Então, exato. Não tem mais como separar a jornada do colaborador da jornada do cliente, da experiência do cliente na ponta. É ele quem faz a experiência acontecer. Sim. Se você quer começar a fazer a transformação da experiência do teu cliente, começa melhorando a jornada do teu colaborador. Se você faz isso primeiro, a consequência é que ele vai te trazer informações do cliente que vai querer melhorar a jornada do cliente. Mas não comece pelo cliente sem olhar para dentro. Sem olhar para dentro. Não vai acontecer. Vamos ter uma ruptura, até porque o processo não vai estar estabilizado, aquele colaborador não vai conseguir transmitir essa essência de encantamento de uma forma verídica e o cliente vai sentir. Sim. Ele sente quando não é autêntico. E é aquilo que você falou, o cliente ele sabe quando ele está sendo um número, quando tem uma pessoa do outro lado lendo um script, ou tem uma pessoa que realmente está entendendo o problema dele e está se empenhando para resolver. Às vezes o tempo de solução vai ser o mesmo na leitura do script ou no engajamento, mas se o cliente sente que você está engajado, que você deu o retorno, que olha, eu estou brigando aqui, a gente vai conseguir, se demorar o mesmo tempo, mas ele resolveu, ele vai ficar com quem se engajou, com quem realmente ele sentiu que estava defendendo ele dentro da empresa. Então isso para mim é o que vale hoje. Quando você fala em experiência do cliente, eu falo, tá bom, e como é que está a experiência do colaborador? Como é que você cuida do teu time dentro de casa? E aí, eu até faço uma outra provocação que fala assim, poxa, então vai ter muita troca de pessoas. Eu falei, não obrigatoriamente, às vezes as pessoas não se adequam àquela área. Você já experimentou colocar pessoas em diferentes áreas? A gente faz muito isso lá na empresa. Job rotation ali. Você conhece todas as áreas da tua empresa? Eu já tive uma pessoa do financeiro que foi trabalhar no comercial. E ela se identificou com algumas coisas e não se identificou com outras, mas ela aprendeu muito. Então, às vezes a pessoa está num lugar errado e você tem que dar oportunidade para ele conhecer as outras áreas. E se ela tiver o propósito bem desenhado dentro dela do que a empresa quer oferecer, ela vai mudar de área, ela pode não estar feliz aqui, mas você leva ela para outra, ela vai entender, vai se identificar e vai conseguir se desenvolver. Perfeito. E o nosso bate-papo fluiu tão rápido que nós já estamos extrapolando o nosso tempo. E muito obrigada por estar aqui, por vir nos visitar, por trazer um conteúdo tão riquíssimo e toda esta vivência. E te convido às considerações finais, uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo e também deixar os seus contatos para quem quiser entrar em contato com o Luiz, como as pessoas te encontram.
Obrigado, Eri, pela oportunidade, por esse bate-papo legal. Por mim, a gente ficava horas aqui conversando, como sempre. Como sempre, passa rápido. Passa muito rápido. E eu ia até comentar algumas coisas que eu tinha preparado para cá e acabou passando reto, por falta de tempo mesmo. Fluiu. Exatamente, mas o primeiro ponto é assim, nunca deixem de aprender. Vamos continuar estudando, vamos continuar entendendo. E aquela máxima de quanto mais eu sei que eu não sei é a maior verdade, né? Muito. Quanto mais eu acho que eu sei, mais eu vejo que tem muita coisa para aprender e isso acaba motivando a gente para aprender mais, para estudar mais, para, enfim, correr atrás. E eu sempre deixo uma frase que eu gosto e já tive aí, inclusive em várias empresas atrás de mim, eu deixava essa frase do Elmer Letterman, que é: a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Então, muita gente fala, poxa, eu tive sorte de fechar um negócio, eu tive sorte de entender esse cliente. Não, na verdade você estava preparado, com conhecimento para entender o que estava passando na sua frente, captar aquilo e tomar a decisão para você. Então, não é que não existe sorte, eu até respeito aí as outras opiniões, mas para mim a sorte, ela vem junto com uma preparação, com estudo, com conhecimento, para você conseguir atingir os objetivos e crescer cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigada. Sou uma fã do seu trabalho e parabéns por toda a trajetória profissional. Obrigado, Eri. E vou só deixar meus contatos. Perfeito. Quem quiser me procurar, eu estou no Instagram. É o Terra_CX. No LinkedIn é o LTerra. /LTerra, né, que é o site. E Facebook eu já não uso mais, eu acabei parando. Eu tô muito mais no LinkedIn e no Instagram. Mas obrigado e espero vê-lo em breve. Muito obrigada pela sua participação. E esse foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas, e também assinar a nossa news lá do Portal Customer para você acompanhar e ficar atualizado sobre todas as novidades que soltamos. Todas as sextas-feiras encaminhamos um resumo da semana com todas as notícias e todos os artigos que foram mais lidos. Então é muito importante que você esteja na nossa news para não perder nenhuma novidade. E os nossos 3 patrocinadores, mais uma vez agradeço o desafio de estar aqui conosco, que é a Nexcore, a DNK e a Vocalcom, e nós vamos deixar todas as informações como você se conecta com os nossos patrocinadores especiais da temporada. Eu sou Uriale Voidella e este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.